Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Vamos continuar hoje, então, compartilhando sobre o livro de Isaías. Avançando agora naquela terceira sessão que a gente vem dizendo, né, que compreende-se do capítulo 40 ao 66. Uma sessão que vai falar muito agora sobre a salvação, sobre o consolo que Deus traz, então, para o seu povo, né, para o remanescente fiel. Se nós vimos do 1 ao 35, aquela sessão mais direcionada a julgamento, na verdade, um chamado de arrependimento, porque aqueles que não crescem seriam julgados ou vão ser julgados. Nessa passagem agora do 40 ao 66, é uma mensagem de ânimo, uma mensagem de consolo, de exortação, de incentivo para que eles continuem firmes, acreditando na restauração, acreditando na libertação que Deus faz do seu povo. Nós vamos perceber durante essa passagem, né, essas passagens, porque elas também formam blocos, nós vamos perceber aí muito disso, né, de Deus estar falando do presente, no momento deles, ali no presente daquele povo, mas já mostrando essa libertação e restauração no futuro. Nós vamos começar hoje, então, passando pelo capítulo 40 ao 42, e essa porção, então, que nós vamos ver hoje, mas que vai até o capítulo 48, ela tem muito disso. Ela mostra, por exemplo, a libertação e a restauração do povo da perspectiva do cativeiro da Babilônia, mas já mostrando também isso como a libertação, a salvação, a restauração final. Então, nós vamos perceber esses contrastes do presente daquele povo, mas também já apontando para nós. Isso é maravilhoso. Deus vai, então, não só animando aqueles que se mantêm firmes, mas principalmente mostrando o que é reservado para eles, através da majestade, através da glória dele, através de tudo que ele está preparando para aqueles que serão salvos no nome de Jesus Cristo. Isso é um motivo de nos dar muito ânimo. É uma das coisas que eu acho mais bacana, a gente estudar as profecias, como também estudar, por exemplo, escatologia, que é o estudo das últimas coisas, aquilo que vai acontecer no fim, é a gente perceber essa consumação que termina em Jesus Cristo na sua segunda obra. Não à toa, em Apocalipse ele fala, né, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega, dizendo que tudo começou nele e tudo vai terminar nele, mas o nosso papel nessa história, como nós, os remidos no seu sangue, gozaremos de tudo isso que ele está preparando, compartilhando com ele da glória que ele já tem hoje, que ele sempre teve, e também hoje glorificado como homem ele tem, na pessoa que ele reencarnou. Reencarnou não, né? Nós não acreditamos em reencarnação. Na pessoa que ressuscitou e que também vai ser daqueles que ele vai ressuscitar nos últimos dias para a vida eterna. Então é muito bom a gente reparar, a gente observar tudo isso, até porque nos momentos que tivermos dificuldades, perseguições, isso vai ser um motivo de ânimo para nós, como foi para o povo aqui que Isaías estava escrevendo. É muito legal isso. Mas antes de a gente começar esse momento, eu gostaria de orar, pedindo a orientação de Deus por meio do Espírito Santo, para que a gente possa ser enriquecido nesse momento. Senhor, obrigado por mais um estudo que o Senhor permite fazermos. Mais uma vez o Senhor nos anima, o Senhor nos dirige, o Senhor nos faz estar diante da Tua Palavra. Como é bom poder estar diante dela e capacitados pelo Senhor. O Senhor não nos tem deixado sem ter orientação, sem conhecer o Senhor, pelo contrário, o Senhor tem enchido o nosso coração com esse ânimo e nós somos muito gratos a isso. Gratos pela vida, pela proteção, pela salvação que temos por meio de Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo. Nós entregamos e consagramos a nossa vida para o Senhor esse momento também, que o Seu Santo Espírito abra os nossos corações, abra os nossos olhos para conhecermos o Evangelho, para conhecermos a proclamação da verdade e cada vez mais nos animarmos nela, depositarmos a nossa confiança nela
e aguardarmos a consumação que o Senhor já está, que o Senhor já proclamou em nome de Cristo. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, hoje vendo do capítulo 40 ao 42, nós vamos iniciar essa perspectiva aqui de libertação, né, do povo em relação ao cativeiro babilônico. E aqui é importante a gente notar algo interessante. Isaías está proclamando isso muito tempo antes. Esse povo, essa geração aqui que Isaías escreve, não é a geração que vai estar no cativeiro babilônico, mas Deus então já está dando esta palavra para eles, para que aqueles que fossem cativos pudessem então ter ânimo, sabendo que Deus já tinha tudo isso em seus planos, que Ele já tinha determinado essas coisas, e Ele vem falando e vai reforçar aqui novamente que isso é por causa da disciplina que Deus trazia sobre eles, para que eles pudessem, né, enxergar o pecado e pudessem se redimir por meio da provisão que vem do próprio Senhor. Então era nesse contexto. Inclusive é interessante porque quando a gente procura nos livros aí sobre autor, né, quem foi o autor do livro de Isaías, a partir do capítulo 40, muitos estudiosos enxergam que o livro de Isaías foi escrito até o 39 pelo próprio Isaías e provavelmente do 40 para frente foi escrito por alguém depois, uma pessoa que estava vivendo o exílio, e tem até uma terceira opção de alguns estudiosos que fala de uma terceira pessoa que escreve mais para frente, dos 56 para frente, depois do exílio. Isso mostrando que talvez não fosse Isaías que escreveu o livro inteiro. Tamanho é a riqueza de detalhes que eles trazem. Que, por exemplo, essa passagem nós vamos ver muito essa menção do cativeiro, muita questão da Babilônia. Então eles entendem que poderia ter sido alguém que estava passando por isso, que conhecia isso. O tamanho é o detalhe. Honestamente, eu acredito que é Isaías. Quando eu medito sobre isso, quando eu penso que é Isaías. E até porque, se a gente analisar os próprios detalhes da vinda de Cristo, isso mostra que Deus realmente está, e nós vamos perceber que numa passagem hoje Deus fala isso. Eu tenho dito essas coisas para vocês antes, para que vocês saibam que eu estou no comando de todas as coisas. E se a gente for perceber, nós temos percebido, né, até aqui, e vamos perceber até o final do livro, essa riqueza de detalhes, por exemplo, da obra de Cristo, do seu reinado. Isso mostra a presciência e a ação do Espírito em capacitar Isaías para que ele pudesse então descrever esses detalhes. Então eu não entendo que precisa vir uma pessoa que está vivendo aquilo para indicar esses detalhes. É o próprio Deus narrando para ele, olha, vai acontecer isso, e ele dá detalhes de como vai acontecer. Então eu tenho comigo aqui que na verdade é Isaías que escreve até o 66. Mas é uma discussão longa aí, respeitamos também a opinião das outras pessoas, mas o mais importante é a gente entender que a ação de Deus na história, porque por mais que tenha sido alguém que escreveu daqui para frente, já no exílio da Babilônia, os detalhes que ele escreve de Cristo, 700, 600 anos antes, são impressionantes, mostrando a ação de Deus. Nós percebemos no final do encontro passado, do capítulo 39, a entrada da Babilônia na história. Então Ezequias, depois que ele é curado, ele recebe uma comitiva babilônica e infelizmente ele tem aquela decisão de mostrar tudo que eles tinham. Ele mostra os tesouros do templo, os tesouros do palácio. E o profeta Isaías vai inclusive falar com Ezequias, dizendo: por que você fez isso? Vocês vão ser levados, os seus homens aqui sábios serão levados. Ezequias pensa que é algo bom, mas na verdade o profeta estava falando no sentido assim: você aguçou a Babilônia contra Israel e vai vir problemas sobre isso. Então nós entramos assim no capítulo 40. E nessa passagem então do 40 ao 48, nós vamos perceber essa palavra de exortação, palavra de ânimo, palavra de consolo, palavra de esperança para aqueles que seriam levados cativos. Ou seja, para quem estivesse no cativeiro, pudesse ter uma palavra
para que entendesse, isso é passageiro. Isso está acontecendo pela disciplina de Deus, mas um dia isso vai passar e vocês serão libertos, vocês serão restaurados, vocês vão voltar para a Terra Santa e vão estar de novo em comunhão com Deus. Então esse trecho aqui vai nos mostrar muito isso, né? É interessante a gente perceber também nessa passagem exatamente essa direção, que tudo isso estava acontecendo porque a ira de Deus estava sendo manifestada por meio do pecado que eles estavam praticando. A gente tem acompanhado aqui o relato dos pecados que eles praticam. Nós vimos os relatos dos pecados de Judá, dos pecados de Israel, dos pecados das outras nações, as consequências disso, a necessidade de Deus trazer julgamento sobre isso. Afinal de contas, ele é um Deus santo, puro, elevado, justo. E por sua justiça, por sua santidade, por sua perfeição, por sua retidão, ele tinha que julgar o pecado. A gente nunca pode tirar de mente isso, né? Que Deus é amor, e acho que é a maior essência. Mas por ele ser amor, ele tem que ser justo. Então, quem não tem justificação, quem não é hoje, quem não tem essa provisão de Deus em ser justificado, vai ser condenado. E ele vem trazendo isso e ele mostra para Israel que estava sendo então levado a cativeiro por essa questão, por estar praticando toda o tipo de infidelidade, de injustiça e de todos os outros pecados, e por isso Deus estava trazendo sobre eles esse tempo, né, de disciplina, esse tempo de cativeiro, né? E é importante a gente olhar também, como eu disse no início, essa questão paralela. Então nós vamos ver e vamos estudar, como temos visto realmente nas outras passagens anteriores, esse paralelo entre o que estava acontecendo no presente ali do povo de Judá, mas já apontando isso para a consumação final dos tempos, né? Os profetas, inclusive, eu já disse isso e vale a pena a gente reforçar, eles vão ter muito esse paralelismo entre o que acontecia naquele momento, né, uma palavra de disciplina, de exortação, de correção para aquele povo, mas também já apontando isso para o que aconteceria no final dos tempos. Então, em dados momentos, a gente vai estar percebendo isso. E aí, por que eu chamo a atenção para isso? Porque às vezes ele está falando ali do povo, do cativeiro, da Babilônia, depois ele vai para a primeira vinda de Cristo, fala um pouco do que vai acontecer na primeira vinda de Cristo, depois volta, fala um pouco do que acontece ali, vai para a segunda vinda de Cristo. Então é uma correlação, mas por quê? Porque Deus está fazendo profecias para o presente e profecias para o futuro. E nós vamos ter uma passagem hoje que vai dizer exatamente isso. Tem profecias que eu disse que já aconteceram, e tem profecias que eu disse ou estou dizendo que vão acontecer, para que vocês creiam, para que vocês entendam. Então, como é que a gente pode... E é um negócio interessante isso, porque assim, a gente tem várias religiões hoje, cada religião tem o seu próprio livro sagrado, digamos assim, né? Então, nós temos a Bíblia, os judeus hoje têm parcialmente, porque eles entendem o Antigo Testamento. Na verdade, alguns judeus têm parcialmente, né? Tem outros que nem aceitam profetas, por exemplo, terminam só nos primeiros 5 livros da lei, a Torá. Tem os islâmicos que têm o Alcorão. Como é que a gente pode ter certeza que a Bíblia é o único livro? Primeiro porque ela fala, né? Ele é o único livro, ele é a palavra de Deus, e se você quer ter comprovação disso, basta você olhar as profecias que já se cumpriram. Então, como nós podemos ter certificação de que a Bíblia ela é a única palavra de Deus e o Alcorão não é, por exemplo? Pelas profecias que foram cumpridas, por tudo que vem sendo relatado, por tudo que foi realizado na história, e a gente pode ter essa comprovação. Nós cremos na palavra de Deus por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é você crer em algo que você não vê. Isso vale para a consumação final. Mas durante toda a história a gente pode ver sinais de Deus que comprovam a veracidade da sua palavra.
Por isso que eu disse que eu acredito que quem escreveu foi Isaías, porque Deus não precisa deixar acontecer para contar detalhes. Deus já tem toda a história contada, ele já pode contar o detalhe que ele quiser daqui 2000 anos. Não sei se tem, né, a Terra ainda daqui 2000 anos, mas se tiver, ele vai poder contar detalhes. Ele mostra isso, por exemplo, na profecia de Cristo. E nós vamos ver muitas passagens mostrando essas profecias acontecendo, né? Jesus aqui sendo predito algo sobre ele, e quando vem, acontece isso. Então, nos certificando de que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é verdadeira e tudo que aqui está escrito vai acontecer. Isso para nos chamar a atenção, para nos chamar ao arrependimento, para nos exortar caminhando nos caminhos do Senhor e principalmente para crermos, para acreditarmos, para depositarmos a nossa esperança naquilo que está reservado e previsto para nós. Isso é muito importante quando a gente olha para as profecias. Antes até de a gente entrar no capítulo 40, eu queria também trazer algo importante para vocês, que é o que está escrito em Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. Isso vai mostrar para a gente aquela história da Torre de Babel. E durante o nosso estudo de hoje, vocês vão entender o porquê que eu gostaria de começar por ela. Mas antes, vamos ler aqui o capítulo 11, então, do livro de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 9. No mundo todo, havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usamos tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance aos céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel. Porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Queridos, essa passagem aqui da Torre de Babel, ela acontece então depois da história de Noé. Nós percebemos antes da história de Noé que o povo fez todo tipo de maldade a ponto de Deus se arrepender de ter criado o homem. Deus extermina o homem, planeja exterminar toda a raça humana, mas olha em Noé uma pessoa justa, então decide preservar a família de Noé, preserva por meio do dilúvio, história que nós conhecemos. Então a família e os descendentes de Noé então passam a fazer parte agora dessa nova criação, né? Não é uma nova criação, dessa manutenção apenas por meio da família de Noé. Deus faz um pacto com Noé e pede para eles, então, olha, agora vocês se multipliquem, espalhem-se pela terra, né? Usufruam dela. E aqui percebemos eles já tendo a desobediência novamente no coração deles, né? Deus pedindo para eles se espalharem na terra, eles continuam unidos, juntos. Então, aquela desobediência que havia antes, que fez com que Deus se arrependesse da criação da raça humana, continua no coração deles. A gente pode perceber que Deus em Gênesis 9, versículo 1, fala então isso para eles e eles desobedecem. Pior que isso, o orgulho os aguça a ponto deles quererem ser famosos, quererem tomar para si sobre a glória, tomar para si a glória em si. Então eles desejam construir algo grande para que o nome deles fossem famosos, né? Uma menção até aqui que chegue ao céu, dá a impressão que, olha, eu quero que o meu nome seja reconhecido acima de tudo, inclusive do próprio Deus. Coisa similar que Satanás tentou, né? E a gente vê nas profecias isso, né? Então, o orgulho do homem sendo
aguçado ali, a desobediência e o orgulho. E aí eles passam no mais gritante de tudo, mudar o sentido de que eles foram criados. De, ao invés de olhar para si mesmo, olhar para o seu próximo. E aí vem a destruição da raça humana, porque quando nós temos essa ligação com o nosso próximo, fazemos tudo para o nosso próximo, a gente passa a viver em harmonia. Por quê? Porque nós vamos desejar o melhor, nós abdicamos daquilo que é nosso em favor do nosso próximo. Quando a gente olha para nós mesmos, é o contrário, é uma guerra, é um matando o outro, é um desejando mais do que o outro, ou seja, isso vem a discórdia total. Tanto é que quando Jesus entrega a vida dele em nosso lugar, é para nos deixar o sinal disso. Vocês como servos, vocês como filhos de Deus, não foram chamados para viver para vocês. Vocês foram chamados para viver para Deus e para o seu próximo. E eu já disse isso antes e reforço. Quando a gente tem essa leitura, a gente passa a, primeiro, viver mais feliz. Mas se a gente vive no meio de filhos de Deus, nós vamos receber tudo o que nós precisamos também. Porque da mesma forma que nós pensamos em favor do nosso próximo, o nosso próximo vai estar pensando em favor da gente. Então é uma relação justa, é uma relação reta. E esse era o princípio. E aqui em aqui em Babel, nós percebemos essa ruptura, a desobediência que continua, o orgulho, e o orgulho vai estar a raiz de quase todos os nossos problemas. Na verdade, a raiz está no nosso coração, né? Mas mais do que estar no nosso coração, é em detrimento desse orgulho, e também esse sentido de mudar, então, aquilo que era para a gente pensar no próximo, a gente pensa para a gente. Por que eu estou fazendo menção, então, aqui a Babel? Porque eu penso que é o começo da grande Babilônia. A grande Babilônia que no final vai ser destruída por Deus. Esse sistema, há uma discussão do que é realmente a grande Babilônia, e não vou entrar nesse mérito aqui escatológico, mas mais do que tudo, é Deus vencer esses princípios aqui, a desobediência do coração humano, o orgulho que leva o homem a fazer todos os absurdos que ele faz, essa questão de sentido do homem não pensar mais nele e de pensar no seu próximo, né? Então, quando a gente vai nessa direção em relação à grande Babilônia, nós vamos perceber esses paralelos aqui da libertação e a restauração do povo de Judá versus o cativeiro babilônico, na nossa história, isso vai ser um paralelo da nossa libertação em relação ao cativeiro babilônico, que é representado no seu início aqui em Babel, que nos traz a desobediência, o orgulho e esse sentido de olhar para a gente. Então, um paralelo dessa história que nós vamos estar percebendo do versículo 40 do capítulo 40 ao capítulo 48 é exatamente essa libertação, essa ruptura, essa restauração daquilo que nós fomos criados para obedecer, para sermos altruístas e para sermos e servirmos a Deus e ao nosso próximo. Essa vitória de Deus sobre a Babilônia, representado fisicamente aqui pela história de Israel, mas espiritualmente na nossa vida por essa vitória. Então é sempre legal a gente perceber isso, e Apocalipse vai dizer isso. Eu penso, mais uma vez, indiferente de ser um povo físico ou ser só um sistema de governo da época, vai ser exatamente isso, essa ruptura com todas essas coisas aqui que começam lá em Babel. Na verdade, algumas continuam, já desde antes de Noé já existiam, mas em Babel ela é ressaltada, e a ponto até de se criar ali os povos, as nações, né? Até então eles falavam uma mesma língua, eles eram já descendentes de povos separados, os jafetitas, que são os filhos de Jafé, os semitas, que são os filhos de Sem, e os cananitas, que são os cananeus, que são filhos de Cã. Mas aqui tem essa separação plena com a confusão de línguas, e é isso aqui é exaltado, né? É realçado, né? Essa desobediência, esse orgulho e essa separação do propósito de que fomos criados para servir e, ao contrário, hoje nós queremos ser servidos. Então, nesse cenário, a gente vai entrar agora no capítulo 40, e o capítulo 40, então, ele começa, né, dando já essa palavra de consolo.
Versículo 1. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho de que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Então, essa palavra vem para consolar aqueles que estavam no cativeiro devido ao castigo que Deus trazia sobre eles, da iniquidade que eles e os seus pais praticavam, né? Então, fiquem tranquilos, o tempo de vocês pagarem por esses pecados passou e agora vai vir uma libertação para vocês. Vocês receberam um preço pesado, o dobro do que vocês mereciam, mas agora esse tempo cessou. Do versículo 3 ao 5, uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Então aqui nós percebemos uma alusão clara, tem implicação aqui para essa salvação deles, mas uma implicação mais clara ainda para a vinda do Messias. Inclusive, a gente vai perceber essa passagem sendo citada no capítulo 3 de Mateus, no capítulo 1 de Marcos, no capítulo 1 de João, fazendo essa indicação. Aqui eles fazem essa palavra para o chamado de João Batista, né? O João Batista como aquele que preparou o caminho, a chegada para o Messias, chegada que seria no tempo oportuno, no tempo de plenitude, né? Então, quando ele fala aqui, né, façam do caminho, no deserto um caminho reto, os montes serão levantados, os montes e colinas serão aplanados, ou seja, ali naquele momento perfeito de plenitude dos tempos, o Messias virá, será anunciado por aquele que clama no deserto. Então, já fazendo, é isso que eu tenho dito, né? Esse paralelo, ele está aqui na Babilônia, mas já vai para a primeira vinda de Cristo. Então, sempre tendo, mas mostrando o quê? A libertação, a restauração que está sendo preparada e está sendo enviada pelo próprio Deus. Então, essa passagem do versículo 3 ao 5 nos indica essa direção. Do 6 ao 8, uma voz ordena: clame. E eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Aqui até ele fala, né? Ele começa então no 3. Uma voz que clama, né? Uma voz ordena, clame. Aí o profeta pergunta, aqui clamarei. Então fazendo essa alusão, é uma alusão a João Batista, mas já falando aqui para o profeta também, que é conclamado a proclamar. E é mais ou menos uma mensagem parecida, né? Porque ele fala, né? A humanidade não é nada, a humanidade ela vai murchar, um dia vai cair, só com o sopro do Senhor ela já passa, né? Mas o Senhor não, o Senhor permanece para sempre. É parecido, né, com a mensagem de Isaías, de João Batista, né? Arrependam-se porque é chegado o reino. É uma mensagem assim do arrependimento, no sentido de mostrar: vocês não são nada se vocês não tiverem pautados na palavra do Senhor. Vocês são flores secas que vão ser totalmente destruídas se não permanecerem na palavra do Senhor. Mas se vocês permanecerem, que palavras? Palavras de salvação, palavras de vida eterna. Se vocês crerem na palavra de vida eterna, vocês serão eternos. Vocês não secarão, vocês não murcharão. Mas se não, por isso que nesse sentido, quando João Batista fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ou vocês creem agora e fazem parte desse reino, ou vão murchar, ou vão cair. Então, também fazendo essa menção, né? Avançando do 9 ao 11, você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos.
Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus, o soberano. O Senhor vem com poder. Com o seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias, né? Então aqui nós percebemos mais uma vez uma continuação dessa mensagem e até começa: é você que traz as boas novas. Lembrando que boas novas é o Evangelho. Você que proclama o Evangelho. Vá lá, proclame. É engraçado. Parece uma mensagem... olha a grande comissão que o nosso Senhor Jesus faz lá no Mateus 28. Né? Portanto, ide, façam discípulos. E para você fazer discípulo, não tem outra forma de você não fazer se você não proclamar o Evangelho. É quase que esse chamado. Você, profeta, agora vá, suba no monte, diga o Evangelho. Evangelho que é composto basicamente do quê? Da presença de Deus, do poder de Deus na salvação, na restauração, em todas as coisas, da recompensa que Ele provê para aqueles que creem nisso e principalmente do seu pastoreio. A ovelha desgarrada passa a ter o pastor perfeito. Essa é a mensagem do Evangelho, tudo, né? Por que é importante? Eu falo do pastoreio e a recompensa maior é o pastoreio. Imagina a gente no final da nossa vida. No final não, porque no final aqui, né? Mas vamos imaginar a nossa vida eterna. Podermos viver sobre o pastoreio desse Deus. O Criador de todas as coisas, o braço forte, aquele que governa o tempo. E quando a gente fala de governar o tempo, nós estamos falando de milhões de anos, né? De 1000 anos. Né? Milhões não, no nosso caso a gente crê em milhares de anos. É esse Deus que cuida de cada detalhe. Quando a gente fala desse cuidado, a gente está falando do mínimo detalhe, de cada fio de cabelo que cai de cada ser humano, de cada flor que cai no campo. É esse Deus que vai pastorear a nossa vida, é esse Deus que sonda as almas, sonda os corações, que está nas profundezas, que está nas alturas, que conhece tudo. Esse é o nosso pastor, é sobre ele que nós seremos alicerçados, seremos cuidados e seremos amamentados. Essa é a mensagem do Evangelho, isso é tão lindo, né? E aí o profeta fala agora, vai entrar numa passagem do 12 ao 31, que fala da majestade de Deus. Eu acho que mais que explicar essa passagem, a gente lê-la. Ela é maravilhosa, então... Vou procurar ler até com calma para a gente se degustar sobre ela, porque é linda essa passagem. Quem mediu, versículo 12, quem mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo definiu os limites do céu? Gente, quem mediu as águas da terra na palma da mão? Olha que alusão à grandeza de Deus. Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Pesar a terra, olha isso. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? E quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou apontou o caminho de sabedoria? Na verdade, as nações são como gota que sobra do balde. Para eles são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Fazendo um parênteses rápido aqui, tem uma música que fala, né, que nós somos grão de areia e Deus comparado ao mar. Eu já falei isso também para vocês em outras vezes. É essa a dinâmica. Olha só. É um grãozinho de areia diante de todo o mar, para mostrar quem nós somos e quem Deus é. Isso, ainda falando para vocês novamente, que é injusto, porque o mar é finito e Deus é infinito. Mas essa é a diferença nossa para a grandeza de Deus, a nossa insignificância e a grandeza de Deus. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do seu altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele,
são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem de artesão que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e que para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Olha esse contraste interessantíssimo. Nós temos esse Deus que é infinito, majestoso, e às vezes a gente quer compará-lo com imagens feitas pelo homem, que é um grão de areia. Por isso que Deus não permite que a glória dele seja compartilhada, porque é um tamanho de grandeza colossal. Nós somos um grãozinho de areia diante de um Deus que é colossal. E nós às vezes queremos olhar para ídolos tão pequenininhos que nem um grão de areia, e Deus fala, não é possível, eles estão trocando a minha glória, a minha majestade, toda essa grandeza por isso, por uma criaçãozinha que não passa de um grão de areia. É isso que essa passagem está nos dizendo. Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha, mostrando aqui que ninguém, a pessoa pode ser a mais poderosa do mundo, é palha diante de Deus. É um grãozinho de areia que num sopro sai totalmente, mostrando mais uma vez, não há ninguém, não há coisa alguma na criação, coisa alguma na terra que possa se comparar a 0,0000000 e põe 0 aí e 1% de Deus, mostrando a grandeza do nosso Senhor em relação a qualquer coisa criada. Não dá para dividir a glória de Deus com nada, porque Ele é muito maior, Ele é muito superior, Ele é infinito. E nada que se crie chega a 1%, mais uma vez, não chega à glória desse Deus. Com quem vocês vão me comparar? Olha só que frase linda. Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer, nenhuma estrela deixa de comparecer diante de Deus. E por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe ou nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, é o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Gente, essa é a dinâmica do nosso Deus, nosso Santo Poderoso. É impressionante. Ler essa passagem e não ficar entusiasmado, não ficar exaltado, não amar, não glorificar, não viver para esse Deus é algo maluco. É realmente uma cegueira que nem vai acontecer aqui com Israel, e ele vai citar isso. Quem criou todas essas coisas, quem disse haja luz. A gente acha os milagres muito bons, gente. Olha lá, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez isso, Deus fez aquilo, mas Deus, olha só, a ciência ela é tão maluca que é impossível para ela acreditar que Deus disse, haja luz, houve luz, haja terra, haja terra. Tamanha é a nossa insignificância comparado a esse Deus que não haja luz, cria a dimensão da terra. Desculpa, haja o firmamento, haja terra, haja as coisas criadas. E em 6 dias fez esse colosso para nós, que é chamado terra.
fez essa criação que nós hoje, para ir daqui para Manaus, aqui no Brasil ainda, vamos demorar 2 dias. E ele fez tudo isso em 7. Esse é o poder do Criador. A ponto de a ciência não acreditar. Para a ciência, não, como é que pode? Não pode ser. E isso que eu estou falando a nível visível. Tem coisas muito mais complexas que a gente não vê, que é impossível de se imaginar a criação. Quem fez a parte espiritual nossa, por exemplo, essa questão do equilíbrio entre as coisas, né? Quem gosta de estudar aí essa questão celular, por exemplo, a formação das células do corpo, é coisa assim maluca. Tanto é que para justificar isso, a ciência tem que falar que a gente existe há milhões, há bilhões de anos. Porque para um Deus fazer isso em 6 dias é impossível. Mas esse é o nosso Deus, que não divide a glória dele com ninguém, que não vai permitir que imagens criadas por mãos humanas, que não passam de grão de areia, tomem seu lugar, roubem sua glória. Que nós possamos sempre depositar a nossa vida no Senhor. Continuando agora do versículo 41, né, nós vamos perceber aqui agora Deus falando do Messias. Ele fala aqui, né, do Redentor, do ajudador de Israel, mas já então levando isso para o Messias. Do 1 ao 10. Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas venham e se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir questão. Deus chamando, vamos decidir aqui. Vem, vamos trabalhar nisso. Quem despertou o que vem do Oriente e chamou em retidão a seu serviço, entregando-lhes nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó, e com o arco o dispersa com palha. Ele os persegue e avança com segurança por um caminho que os seus pés jamais percorrem. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro, e que sou eu mesmo com os últimos. As ilhas viram isso e temem. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e veem à frente. Cada um ajuda. A outro diz a seu irmão, seja forte. O artesão encoraja os ourives, e aquele que alisa o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da sondagem, está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, e dos recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, e eu escolhi, e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei. Eu o segurarei na minha mão direita vitoriosa. Então aqui ele chama as nações, né, para esse acerto de contas, né? E é uma coisa maravilhosa, porque há um contraste aqui, né, daqueles dos idólatras. Ele fala até daqueles que constroem ídolos, daqueles que depositam. Ele, depois de falar no capítulo 40 essa questão que não dá para dividir, ele fala, esses que depositam a confiança deles nesses ídolos, eles não serão protegidos, segurados, salvos, remidos e ajudados pelo Senhor. Mas vocês, Israel, vocês eram assim, mas eu fui lá, através do meu amigo Abraão, dei a mão para ele, tirei vocês da escuridão que vocês viviam, resgatei vocês, formei vocês num povo. E agora eu vou livrar vocês, não tenham medo, pois eu sou o seu Deus, eu vos fortalecerei, eu vos ajudarei, eu vos segurarei na mão vitoriosa, mão que, como falei anteriormente, segura na palma dela as águas do oceano, que medem a terra, que ninguém é poderosa diante dela, que num pequeno sopro destrói todas as coisas. Olha o fortalecimento que ele está trazendo. É tão forte isso que ele fala, vocês não entendem,
mas até a criação entende. As ilhas temem, os confins da terra tremem diante disso, e vocês não, os homens não. Mas não se preocupem, porque eu estou com vocês e eu serei com vocês. Essa é a mensagem desse primeiro bloco. Do 11 ao 13, todos os que odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. E ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Então agora ele fala, fica tranquilo, tem aqueles que fazem aquilo e vocês que eu resgatei, que eu tirei e eu vos protegerei. E olha o que vai acontecer com eles. Isso mais uma vez mostrando, exortando eles, fiquem tranquilos, que eles pagarão pelo aquele mal que eles fazem, eu estou fazendo contra você, e eu os salvarei, eu os protegerei, eu os trarei para perto de mim. Do 14 ao 16... Não tenha medo, ó germe Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei. Declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei um debulhador, um novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará, e a ventania os esmagará, mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se glorificará. Israel, que estava humilhado, destruído, arrebentado, passaria a ser vitorioso, passaria a ser forte novamente, passaria a ter papel ativo na história, e não papel passivo. Tudo isso porque o seu rei seria o seu Redentor. E o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei de Israel, o nosso Rei, é aquele que garante isso. Por meio do Redentor, Israel seria transformado de humilhado a alguém que teria um papel ativo. Nós, como filhos, nós, como participantes desse reino, da mesma forma. Do 17 ao 20. O pobre e o necessitado buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhe responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei os rios nas colinas estéreis e as fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porei no meu deserto o cedro e a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei junto no ermo o cipestre, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vocês vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Então aqui, mostrando que os pobres e necessitados aqui também, a essa humilhação, a essa pequenez em que Israel se encontrava, ou aqueles que vivem hoje, na escravidão do pecado, e aqui se enquadram ricos financeiramente, mas que espiritualmente são pobres, que são ávidos por água não desse mundo, mas a fonte da vida, a fonte da água, aquela água que jorra em abundância, que Deus, por meio de Cristo, fala para a mulher cananita. Esses que buscam essas águas serão saciados. Aquela terra que antes vivia seca, vai ser irrigada, aonde não tinha plantações férteis, o solo não era fértil, e as plantações não brotavam, agora vão ser terras repletas de boas plantações, ou seja, a luz virá sobre as trevas, e aquele que vive em trevas será alcançado pela luz, por meio do Redentor, por meio do Santo de Israel. Porque é Ele que traz essas coisas, mostrando e exortando o povo para que eles confiassem nisso, que todo aquele sofrimento, que toda aquela angústia, que toda aquela pequenez que eles estavam vivendo seriam transformadas pelo seu Redentor. Não à toa, por isso que os israelitas esperam, de forma errada ainda, ou naquela época, até na época de Jesus também, o Redentor. Porque eles sabiam que quando o Messias, o Redentor, viesse, eles seriam libertos de tudo.
Pena que eles olharam para aquilo que era visível, para uma conquista, uma redenção física naquele momento. E o Redentor veio e trouxe para quem creu nele, primeiro, vai trazer um dia essa questão física também, mas num primeiro momento espiritual, uma santificação para a alma, para depois tomar posse, né? E eles não tiveram essa leitura, e ainda não tem, muitos esperam ainda isso, né? Mas é isso que Deus provê aí para os seus escolhidos. Do 1 ao 24, exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Tragam seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado. Ou que nos declarem as coisas vindouras. Revelem-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses. Façam alguma coisa, boa ou má, para que nos rendamos, cheios de temor. Mas vejam só, eles não são nada, e as suas obras são totalmente nulas, detestáveis. Detestável é aquele que as escolhe. E aqui Deus fazendo esse confronto, mais uma vez olhando, porque Israel tinha isso e nós temos isso muito também, de às vezes olhar para os deuses dos outros, né? Israel toda hora estava olhando para os deuses das outras nações, inclusive um dos principais focos deles terem ido para o cativeiro era porque eles tinham uma idolatria muito alta, idolatria pelas coisas criadas, pelos deuses que as outras nações criavam, e Deus está falando, vocês confiam nele? Vocês querem confiar nele? Tragam eles aqui, peçam para eles fazer qualquer tipo de coisa aqui, que eu vou mostrar para vocês se eles realmente têm algo, né? E no final ele fala, eles não são nada, eles não podem nada. E gente, a mesma coisa da gente hoje. Santo, imagem, Maria, Maomé, são obras criadas pelo homem. Diante de Deus não são nada. Os nossos olhos devem estar direto para Deus. Nós vimos no capítulo 40, Deus não compartilha a glória dele, porque todas as pessoas, por mais que tenham feito grandes obras aqui, não passam de grão de areia e foram capacitadas pelo próprio Senhor. Maria, mãe de Jesus, foi uma pessoa maravilhosa, agraciada, abençoada. Nós amamos Maria por ser a mãe do nosso Senhor, por ser escolhida e agraciada por Deus para ser a mãe do nosso Senhor, mas não pode passar disso. Nós não podemos venerar Maria. Maria é santa, como nós somos santos também. O que quer dizer ser santos? Somos separados para viver para Cristo. Mas nós não podemos colocar Maria no patamar de Cristo. Nós não podemos colocar Maria, Pedro, João, Paulo, Sebastião, Judas, Antônio, no lugar de Deus, no lugar de Cristo. Deus não compartilha com ídolos criados por pessoas. Ele é superior. Nós somos inferiores, somos grão de areia. Que essa passagem seja uma direção para a gente nesse caminho. Não tem qualquer ídolo, qualquer coisa, qualquer criação que chegue a 1% da glória de Deus. Então, que possamos render glória somente a Deus. Leiam essa passagem, meditem sobre ela. Nós vamos entrar do 40 até o 66 falando muito disso. Eu espero que vocês se animem a estudar essas passagens com essa direção, para reconhecer a grandeza, o poder e a única glória que deve ser dada a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ao nosso Pai e ao Espírito Santo, porque só deles pertence a glória. Agora do 25 ao 29, despertei um homem do norte, e ele vem, desde os nascentes proclamará o meu nome, pise em governantes como em argamassa, como o olheiro amassa o barro. Quem falou disso desde o princípio para que soubéssemos, ou antecipadamente para que pudéssemos dizer, ele está certo. Ninguém o revelou, ninguém o fez ouvir, ninguém ouviu palavra alguma de vocês. Desde o princípio eu disse a Sião, vejam essas coisas acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas. Olho e ninguém
e não há ninguém entre eles, nenhum conselheiro que dê resposta quando eu pergunto. Veja, são todos falsos, seus feitos são nulos, suas imagens fundidas não passam de um sopro, de uma nulidade. Então aqui nós vamos perceber já uma menção voltando para o presente, falando de Ciro, né? Até que era um sinal que seria enviado por Deus, né? Para falar para fazer essa menção, na verdade, né? Sobre as profecias, para falar também do Evangelho, mostrando a salvação que vem por meio de Deus, que naquela época estava vindo por meio de Ciro, mas que viria depois pelo libertador, pelo redentor, pelo próprio Cristo. Mais uma vez fazendo essa menção daquilo que é aqui presente para aquele povo, mas apontando também para a questão do futuro, né? Confrontando a questão dos ídolos, né? Lá o 29, vejam, são todos falsos, são feitos nulos, são imagens fundidas, não passam de sopro, né? Mostrando exatamente esse contraste para chamar a atenção daquele povo que estava no cativeiro para essa mensagem do Evangelho. Fala, olha, vocês estão sendo agora purificados dessas coisas, prestem atenção, olhem o que esses mensageiros têm dito, olhem o que as mensagens e as profecias que eles trazem são cumpridas, podem aplicar em nossas vidas para que vocês creiam no que eu estou falando e para que vocês vivam agora conforme isso que vocês creem. Isso é a importância de tudo, para que vocês tenham essa indicação. Queridos, o tempo está avançado, eu ia falar do 42 hoje, mas eu vou deixar para falar semana que vem, só para a gente não correr, né? E eu acho que hoje foi um tempo bem produtivo, gostoso. Então, que o 42 também, daqui para frente, são todos textos maravilhosos, como tem sido até aqui. Né? Então, acho que é importante a gente investir um tempo precioso nisso. Espero que tenha sido hoje engrandecedor para vocês. O nosso desejo é que vocês possam estar cada vez mais desejando estudar o livro de Isaías e que a gente possa continuar esse estudo sendo enriquecido e principalmente crendo em Deus, louvando o seu nome, adorando o seu nome, reconhecendo que Ele é o único que merece toda a glória e que isso possa transformar o nosso coração. Que nós possamos caminhar de acordo com essas profecias que nós estamos recebendo, sendo exortados, depositando a nossa confiança naquilo que está prometido, que está reservado, que está sendo preparado pelo próprio Senhor Jesus, para que quando formos glorificados junto com Ele, possamos gozar de tudo isso. Que essa seja a nossa esperança, o nosso desejo e a nossa caminhada. Amém? Foi bom estar com vocês aqui novamente. Espero que a gente possa estar junto de novo a semana que vem. Eu vou orar terminando e aí a gente então finda esse encontro, ok? Senhor, obrigado por mais um dia o Senhor nos capacitar e nos dirigir para a honra e glória do Teu nome. Nós agradecemos porque o Senhor tem falado conosco e que a gente possa continuar por essa direção. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, que essa semana possa ser abençoada para cada um de nós e que a semana que vem possamos estar unidos novamente para termos mais um momento de estudo, de aprendizado e de comunhão com o Senhor. Nós entregamos esse momento e as nossas vidas nas Tuas mãos e Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Forte abraço a todos aí.